Nesse módulo a gente vai estar mostrando como você trabalhar aqui com a movimentação de caixa. Aqui então no menu principal caixa, você tem as opções aqui de caixa do dia, entrada de caixa, estorno de caixa, fluxo de caixa, fluxo de conta, transferir valor. A gente vai estar falando desses itens aqui. E em outro vídeo a gente vai estar mostrando como trabalhar com contas a pagar, tipo, cadastramento de tipos de conta, contas a receber, recebimento de parcela, criação de parcela, localização de boleto e assim em diante. Então nesse a gente vai ficar restrito a essas informações relacionadas ao caixa. Então aqui, primeiro passo, a gente vai estar mostrando aqui com relação ao caixa do dia. Então aqui vai abrir para você uma tela aqui com as informações que vão ser movimentadas aqui ao longo desse dia. Então aqui você tem o valor, as vendas do período, vendas por tipo de pagamento, as entradas, saídas e aqui o líquido do dia. E no caso aqui, primeiro passo, ao iniciar o dia, você precisa vir aqui em abrir o dia. Aqui tem algumas contas, alguns lançamentos aqui, a gente fez aqui para poder fazer alguns testes, mas aqui o primeiro passo que você vai fazer é aqui em abrir o caixa. Então abre o caixa, aí vai pedir para você informar, inserir, aqui está até descrito aqui em cima, insere um valor em caixa a ser retirado de outra conta da sua escolha. Então aqui no caso, você vai estar selecionando a conta de onde vai sair, esse valor que vai entrar aqui no caixa. É um valor assim, geralmente de troco, no início do dia, que você insere ali para poder iniciar o trabalho. Então conta de saída, você vai informar. Aqui no caso, nessa loja que a gente está trabalhando, a loja teste aqui, que a gente está usando, que a gente está logado, só tem essa conta aqui, cofre. Mas caso você tenha outras contas que sejam movimentadas através dessa loja, você vai configurar, daqui a pouco a gente vai mostrar como você cadastrar as contas e vincular em determinada loja. Então nesse caso aqui, nessa loja, a gente só tem mesmo a conta cofre. Então no caso aqui a gente vai selecionar aqui a conta de saída, vai sair do cofre em determinado valor para a entrada inicial aqui no caixa. Então a entrada da conta de entrada caixa, vou colocar aqui R$50. Então aqui, R$50. Aqui o histórico, caso você queira colocar, vou gravar. Então nesse caso aqui, eu fiz a abertura desse caixa aqui, ó, 8h15, esse horário, R$50. Ok, iniciei o caixa. Ao longo do dia, você vai estar fazendo vendas, realizando a entrada talvez manual de alguma entrada, talvez você tenha algum recebimento até antes da implantação do sistema. Recebimentos que não estejam aqui no sistema, você vai fazer a entrada, lançamento manual, algum lançamento de saída também, a gente vai estar mostrando daqui a pouco. Então aqui a gente está fazendo aqui o passo a passo aqui de como abrir, fechar, sangrar, fazer saída parcial no caixa e sangria de cheque, saída parcial de cheque. Então aqui a gente fez a movimentação de abertura. Para fazer o fechamento você pode fazer ele, tem loja que costuma fazer o fechamento ao longo do dia. Às vezes o funcionário responsável ali do caixa vai sair para o almoço, por exemplo, e ele não quer, no cadastro dele ali, no login dele, ele não quer que tenha nenhum movimento, até para ele não perder ali o controle do caixa dele. Ele faz um fechamento e depois, quando ele voltar, ele faz a abertura novamente. Então tem essa opção e o fechamento no final do dia. Aqui em fechar a caixa, vai abrir para você aqui a conta de saída, que é o caixa mesmo, onde você está, e a conta de entrada, para onde você está retirando esse dinheiro e jogando para que conta. No caso aqui a gente tem o cofre, que é a conta que está vinculada nessa loja. Então vou jogar para o cofre, valor de R$150, que está aparecendo R$150 porque tem aqui a movimentação já feita no dia de hoje. Então a gente está, no caso que se não tivesse essa movimentação anterior, apareceria R$50 apenas. Então aqui ele está te pedindo para você fazer o fechamento, você vai fazer o fechamento, ele vai pegar esse valor e jogar lá para o cofre. Eu não vou gravar por enquanto não, para a gente fazer algumas movimentações a mais aqui. Então isso aqui seria no caso do fechamento.
Caso seja aquele fechamento parcial que eu citei anteriormente, se a pessoa fizer aqui o fechamento parcial, quando ele for abrir novamente, vai abrir para ele aqui uma opção, aqui usar o valor do último fechamento. Aqui ele vai clicar, vai abrir um botão, ele vai clicar e vai retornar aquele valor que foi fechado anteriormente, para ele poder dar seguimento no restante do dia, para fazer no final do dia o fechamento final mesmo. Aqui você tem a opção de sangria, né, sangrar, fazer uma retirada parcial, né, do caixa. Então a conta de saída é o caixa, conta de entrada, ele vai informar aqui as contas que estão vinculadas nessa loja, no nosso caso aqui é só o cofre mesmo. A descrição, sangria do caixa, o horário, o valor que ele vai sangrar, né? Por exemplo, vamos supor que vai sangrar R$20, né, desse movimento. Gravar, vai sangrar. Então lá na saída lá tem lá, vai informar aqui na saída, sangria do caixa, horário tal, para o cofre. Então aqui tem um recibinho, né, um sinalzinho de impressora aqui, caso você queira imprimir, né, um documento para fazer o controle, né, de quem foi responsável por essa sangria. Então, agora a sangria de cheque, mesmo procedimento, porém vai fazer a movimentação em cheque. Então aqui, caso você trabalhe com cheque, né, na loja, então você vai informar aqui a conta de entrada para onde está indo esse cheque, né, informou o cofre, por exemplo, lançou aqui o valor e gravou. É bem simples, bem similar à sangria de caixa em dinheiro, em espécie. Então, aqui a gente demonstrou então a questão da abertura, fechamento e sangrias, né, de caixa e cheque. Caso você queira adicionar alguma observação aqui no caixa, aqui nesse campo aqui você adiciona um histórico, né, uma observação qualquer que haja necessidade, você adicionou aqui, digitou, ok, vai aparecer aqui em cima as observações. Aqui, com relação àquele controle de contas, eu vou mostrar aqui como é que trabalha com ele, configurações, controle de contas. Eu vou abrir outra aba aqui para a gente não sair dessa. Controle de contas aqui tem essas contas, né, já cadastradas aqui no sistema de teste. Aqui, se você quiser abrir, cadastrar, adicionar uma nova conta, vem adicionar. Aqui você coloca a descrição dela, um cofre sei lá, cofre 2, cofre 3, às vezes, né, tem essa necessidade, você colocaria aqui de acordo com a sua política interna aí. Colocou, colocou aqui o nome dessa conta. E aqui você adiciona quais lojas vão ter acesso a essa conta. Então aqui, ó, você adicionou, por exemplo, cofre 2. Qual loja que vai ter acesso a esse cofre 2? A Decorarte, por exemplo. A loja teste ou vendas externas. Então essas 3 lojas vão ter acesso. Caso tenha alguma aqui inserida errado, vou tirar a Decorarte, excluir. Então é assim que você trabalha com essas contas. Com a movimentação, criação e vinculação de loja, né? Ok? Aqui você agora tem a opção de, vamos falar agora da entrada de caixa, né? Entrada aqui de caixa, caso você queira entrar com algum valor de forma manual, descreve aqui, né, o que está sendo entrado, entrando em caixa ou cofre, né, se é no caixa do dia mesmo, está entrando direto para o cofre. O valor, a data de entrada, que já vem automático aqui no sistema, já puxa, e o histórico, ok? Estorno de entrada de caixa, estorno de caixa. Aqui no estorno, caso você faça, né, alguma entrada errada, você faz a correção através do estorno. Então aqui ele te pergunta, você quer fazer o estorno aonde? É um estorno na entrada ou um estorno na saída? Onde que você fez o lançamento errado? Na entrada ou na saída? Ah, vamos supor que eu fiz um estorno errado, uma entrada, uma inserção errada lá na entrada. Ah, entrei com o valor errado. Então eu venho aqui, deixo marcada a entrada. Movimento em qual conta? No caixa ou no cofre? No caixa mesmo. Descrição. Correção de lançamento. Ao valor, a R$10, exemplo, né? Valor lançado a maior. Gravei. Tá, ok. Então aqui ó, aqui eu fiz aquela correção, né, na entrada, então tá aqui a correção de lançamento, os menos R$10, que é o estorno de valor, que eu efetuei, né, uma correção no lançamento anterior, ok? Fluxo de caixa, aqui você, em vez de você pegar o caixa apenas de um dia,
você vai ter a opção aqui de estar... Só um minutinho, que a internet está um pouco lenta, ok. Aqui você trabalha com um fluxo. Então, às vezes você não quer ver o caixa apenas aquele dia. Você quer ver o caixa... eu quero ver o caixa do dia 1º até hoje, por exemplo. Coloquei a faixa de período aqui que eu desejo atualizar. Aí ele vai aparecer para você aqui a movimentação desse período, desse determinado período. Aqui embaixo, né, detalhado aqui, entrada, saída, então ok? Aqui você tem também a opção de fluxo de contas. A mesma ideia do fluxo de caixa, porém aqui você trabalha com as contas separadamente, né? Então eu quero ver o fluxo de caixa, fluxo dessa conta caixa. Aí eu quero ver o fluxo dessa conta cofre. Então, você seleciona a conta, coloca o período que você deseja e atualizar. Aqui você seleciona qual loja. Se você tiver essa permissão de acessar todas as lojas, vai aparecer aqui para você. A questão de permissão também, em outro momento, a gente vai estar mostrando em outro vídeo como cadastrar cargos e as permissões devidas. Mas aqui nesse caso, como eu estou logado aqui com o meu login que tem permissão total, ele abriu todas as lojas. A pessoa que só tem permissão para uma loja vai abrir só a loja que ele tem permissão. Então aqui você, né, trabalha com fluxo de contas. Aqui você tem a opção de transferir valor. Transferir valor, às vezes você quer fazer uma transferência de uma conta para outra. Então a conta te dá aqui conta de saída, você seleciona, e a conta de entrada. Descrição, o valor e um histórico, né, caso haja necessidade. Então aqui a gente, né, passou sobre o procedimento de caixa, né, entrada de caixa, estorno, fluxo de caixa, fluxo de conta e transferência de valor. Essa então é a movimentação referente ao caixa, e aqui a gente encerra então esse módulo.